nós vamos fazer um resumão da nossa matéria. Então precisa de um caderno e de lápis ou caneta, tá bom? Porque eu quero ver todo mundo anotando. Então vamos lá. Qual que é o assunto que nós estamos estudando? Present Perfect Tense. Vocês já sabem disso, mas tem que gravar. De novo, teacher. Sim, de novo. Vamos lá. Primeira coisa, o que é essa jossa? Present Perfect Tense é um tempo verbal que não tem no português, por isso que eu tenho que estudar. É um tempo que une passado e presente. Ele está no meio, então eu tenho que ter uma noção de, assim, quando que eu uso isso? Eu uso quando eu tenho vamos dizer assim, uma ligação entre passado e presente. Gravou? Beleza. Qual que é a estrutura disso? Sujeito, have ou has, não é o verbo ter, tá? É o auxiliar do nosso tempo. Quando que eu uso have para os sujeitos? I, you, we e they. E o has? He, she, it. Muito bem. Depois eu preciso do verbo principal, que a gente chama de main verb, no past participle. Ai, lá vem a teacher falando de past participle de novo. Claro, né, gente? Precisa. O que é isso? É aquela terceira coluna na lista de verbos. Verbo regular. Por exemplo, work, to work. Work, worked, worked. Ele é igual passado, participio passado, ed. Uhul! Verbo irregular. Estudar. Por exemplo, go. O verbo to go. Go, went, gone. Eu vou usar o gone, que é a terceira coluna. Tudo bem? Por falar em gone, vamos ver um outro tópico aí dentro desse assunto. A diferença de been e gone. Been to, gone to. Então é assim. O been to é usado, os dois têm sentido de ir, ou talvez numa frase posso traduzir como estive, esteve. Eu vou usar o been to quando eu quero dizer que alguém, fui para algum lugar e já voltei. Por que eu estou usando o been to e não um passado simples? Porque na minha frase eu não posso ter mencionado quando e eu também posso poder retornar a este lugar. Então, por exemplo, eu posso falar assim, I've been to New York. Eu estive em Nova York. Eu já fui, eu já voltei, você não sabe quando. Agora, eu não posso dizer I've been to the Twin Towers, porque elas não existem mais, eu não posso ir de novo, tá bom? E o gone to, ele indica que eu fui, ainda estou lá, ou estou no caminho. Tudo bem? Essa é a grande diferença. Vamos ver. Outro tópico. Interrogative. Interrogative, eu faço ginastiquinha com meus verbos e sujeito. Eu vou usar o have ou has, que é o auxiliar, antes do sujeito. Have you? Has she? Tá? Aí eu posso fazer uma resposta curta. Resposta curta sempre tem 3 palavras só. Yes or no. O sujeito em forma de pronome. E no caso, have ou has na afirmativa, haven't ou hasn't na negativa. Então, por exemplo, se eu perguntasse assim, have you been to New York? Você poderia responder, yes I have, ou no I haven't. Tá bom? Ok. Outra coisa que nós estudamos, ever e never. Ever quer dizer já, mas é um já no sentido de alguma vez na vida. Vou usar em perguntas, interrogative, tá? Por exemplo, have you ever been to New York? Você já foi ou você já esteve em Nova York? Uso ever porque vai dar ideia de alguma vez na vida. Se eu for dizer que não, nunca, eu diria I have never been to New York. Presta atenção que o never, ele sempre vai dar uma conotação negativa para minha frase, mas eu não posso usar o haven't, porque
duas coisas iguais não combinam na mesma frase. Se eu falo not, eu não posso pôr never. Se eu ponho never, eu não posso pôr not. Então, I have never been. E onde que ele vem? Bem no meinho do have ou has e o verbo principal. A posição na frase é importantíssima. Fechou? Outra coisa. Nós vimos também o just. Também vai dar a ideia assim, vai ser colocado entre o have e o verbo principal, e ele vai dar a ideia de acabou de. Vocês podem falar, teacher, você acabou de explicar isso daí. Ai, tá bom, gente, mas eu gostei de gravar vídeo, eu tô gravando de novo. Poderiam falar para mim, então, assim, you have just explained that. You have just explained com ed, that, tá bom? Yet é ainda na negativa e já na pergunta. Vamos ver primeiro negativa. Digamos que você queira falar assim para mim. Eu ainda não estudei história para prova. I haven't studied history for the test yet. I haven't studied yet. Tá bom? Fim da frase. Fim da frase não é no meio, não é entre have e verbo. Yet vem no fim. E se eu for fazer pergunta? Vem no fim. Have you studied yet? Tipo, você já estudou? Tá? Muito bem. Vimos também for e since. For. Ai, vou beber água, gente. Pera aí, tá? Só um minuto. Fico falando, seca a garganta. For. Ele vai querer dizer por ou então há tanto tempo, que ele é com H. Eu vou indicar numa frase, eu vou indicar o período que a ação está ocorrendo. Então, por exemplo, eu diria assim, eu moro aqui desde que eu me casei, né? Então, eu poderia dizer, I have lived here for 29 years, ok? I have lived here for 29 years. Eu moro aqui há 29 anos. Posso usar também o since. Since quer dizer desde. Então, I have lived here since I got married. Eu moro aqui desde que eu me casei. Caramba, acho que eu dei esse exemplo no outro vídeo, né? Falta de imaginação!